Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, né? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal, né? E também cristão, né? Para quem quiser sempre ter essa dúvida de saber quem realmente. E assim, nos vídeos anteriores eu estava falando a respeito de alguns pecados, né? Que Deus ele abomina, né? E assim, eu citei alguns lá em Levítico, que Levítico vai falando a respeito das leis de Deus. Então ele cita muito relação de pecado, né? O que era abominável diante de Deus, o que teria que fazer, né? Para que fosse perdoados os pecados, né? Porque nesse período de perdoação de pecado, vamos dizer, né, a gente tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? O lugar santo, as pessoas poderiam ir, mas o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote que poderia ir nesse lugar. E sendo que ele tinha que ser da linhagem de Levi, né? E também ele tinha que ser santo. Santo que eu falo assim, é, sem nenhum tipo de desejos humanamente, né? Sei que é difícil, mas ele tinha que lutar com esse desejo, ele tinha que tentar ser o mais santo possível do povo, né? Na relação entre o povo. Então, só que eu também quero falar, né? Eu falei a respeito, né? Sobre homem, mulher com mulher que veio de uma origem, né? Tipo, é, veio praticamente tirar isso, né, a essência de Deus, né? Porque, tipo assim, eu comentei que houve aquela queda, né, e alguns anjos, né, se envolveram com os seres humanos, né, tiveram filhos, né, aí a Bíblia fala que houve gigantes sobre a terra, né, e que, de certo modo, isso houve uma mutação na genética humana. E hoje, eu quero falar a respeito de dois pecados também, né, voltando, que geralmente os pecados que a gente mais convive. Aqui fala sobre o pecado de a gente marcar as coisas no corpo. Né? Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 30, não, 30 não, 28, né? Levítico, né? Para quem quer ter conhecimento, né? Vai em Levítico 19, 28, que ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Ele está dizendo, não fazei marca no vosso corpo. Porque, em outras palavras, em outros versículos, diz que nosso corpo é templo de Deus. E nós temos que guardar o templo de Deus. Mas aí a gente pega o seguinte, nossa, então significa que a pessoa perdeu a salvação? Ela fez uma tatuagem de anos e perdeu a salvação? Não, ela não perdeu a salvação. É o seguinte, Deus ele não se importa com o tempo da nossa ignorância, não importa o tempo que a gente não sabe que é errado. A partir do momento agora que a gente sabe que é errado e continua no erro, aí Deus já dá um tratamento diferente a nós. Mas até então, você não saber que é pecado, ele não é que ele vai deixar a limpo isso, mas que ele vai permitir você não sofrer, vamos dizer, não ir para o inferno por causa disso. Porque ele fala que não leva o tempo da nossa ignorância. Outra coisa interessante também que a Bíblia nos fala, e às vezes as pessoas chegam assim, mas não está escrito na Bíblia, né, sobre adivinhos. No próprio capítulo 19, só que um pouco mais na frente, no capítulo 19, né, versículo 31. Não vos virareis para adivinhos e encantadores. Não busquei
contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aí fala assim, mas isso daí não existe outro versículo que fala, sim, mas lá na frente ele vai repetir isso que foi falado, né? Só que de uma forma um pouco mais diferente, né? Ele não fala em buscar, mas ele fala o seguinte, no capítulo 20, versículo 27. Quando, pois, algum homem estiver em si, né, o espírito de adivinho ou encantamento, certamente morrerá. E assim, então o que acontece? Deus está falando que ele abomina as pessoas que são adivinhos, que são encantadores. Ele abomina isso. Isso daí para Deus não existe. Isso daí é uma mentira. Como eu falei nos vídeos anteriores, Saul foi um cara que depois Deus se afastou de Saul. E depois Saul tentou procurar a resposta de Samuel. E ele foi a quem procurar a resposta de Samuel? Samuel já estava morto. E ele foi procurar a quem? A um adivinho. A uma adivinha, na verdade. E lá essa adivinha, porventura, né? Ela estava olhando o globo lá, né? Algo que ela estava mistificando, falando com os desespírito, né? E lá ela conversou com Samuel, diz. Só que na verdade era o próprio Lúcifer se passando por Samuel. Ou qualquer outro demônio se passando por Samuel. Não literalmente Lúcifer. A gente dá a entender Lúcifer porque Lúcifer, a Bíblia fala que ele pode se transformar em um anjo de luz se quiser. Né? Então significa que os anjos caídos podem se transformar em qualquer coisa. Em ET, em uma mulher gostosa, um homem bonito e por aí vai. Desculpa o termo gostosa, né? Mas por aí vai. E a gente às vezes não sabe essas coisas que a Bíblia mesmo não remete. A Bíblia também fala a respeito sobre o próprio Levítico. Também fala a respeito de ídolos. Nós criamos ídolos, né? Vamos supor, eu amo muito Deus, eu vou criar uma imagem de Deus. Deus abomina isso. Deus abomina ter referência no céu, no inferno, Deus abomina. E ele claramente diz isso em Levítico. Se você ler Levítico, pessoal, vocês vão ver todas essas coisas que eu estou te falando para vocês. Só citei porque geralmente são coisas que as pessoas, não tá na Bíblia, só que eu tô aqui para provar que tá na Bíblia sim. Que a Bíblia fala muita coisa que às vezes as pessoas mistificam. Mente para você, diz que não está na Bíblia, mas existe na Bíblia escrito falando a respeito. Tipo assim, eu vou dizer uma coisa, mas que vocês amem Maria, vamos dar um exemplo disso bem claro, você não precisa literalmente fazer uma imagem de Maria para amar Maria. Não precisa. Se você ama Maria, se você admira Maria de alguma forma, ela é uma pessoa amada por nós. Se você dá exemplo de si, né? Fala assim, nossa, Maria andou de seja, eu vou andar igual Maria. Se você é mulher, se você é homem, não sei se você admira Maria, se você tem algum aspecto bonito sobre Maria, não precisa literalmente você fazer uma estátua, se ajoelhar diante da estátua e pedir oração para Maria. Se você gosta, né, da Maria, essas coisas, você faz no seu coração a oração, você desejar por Maria, agradece, pode agradecer, Deus não proíbe você agradecer, mas primeiramente ele prefere que você agradece a Deus, né? Ele fala assim, olha, primeiramente agradece a mim, depois, né, sei lá, vocês não precisam de fazer coisas que Deus abomina, certinho? Eu queria deixar isso para vocês, de reflexão, amém?